Então, meu nome é Rosária Pentes Pacheco, eu sou economista de formação, tenho um MBA em gestão de sustentabilidade e trabalhei no setor financeiro por 18 anos, até que eu comecei a sentir uma inquietude, que na verdade eu sempre tive, mas achei que essa inquietude já não estava mais sendo completa no que eu estava fazendo. E comecei a pesquisar, viajei um pouco, pensei que gostaria de montar um bistrô com meu irmão, que já era cozinheiro há algum tempo, e conversando com algumas pessoas, inclusive essa pessoa que me entrevista foi uma pessoa essencial na minha vida, tanto no conhecimento inicial de cervejas especiais, como na minha mudança de vida. Conversando com ela, ela me comentou sobre o curso de sommelier de cervejas, me apresentou uma pessoa maravilhosa chamada Bia Morim, que já era sommelier de cervejas, trabalhava na cervejaria Colorado na época, e conversando com essas pessoas me apresentaram um curso de sommelier da Dumens, que é um curso vindo da Alemanha em parceria na época com o Senac. Foi tudo muito rápido o que aconteceu, eu me inscrevi no curso, fui para Campos do Jordão, me desliguei do sistema financeiro, fiquei 2 meses lá em imersão, e descobri um mundo que eu não tinha a menor ideia, apesar de ser tomadora de cerveja há um bom tempo. E aprendi tudo, praticamente, sobre estilos de cerveja, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Saí desse curso, fui para um outro curso para complementação, era tudo muito novo para mim, e no Brasil, por incrível que pareça, falar sobre essas coisas era tudo muito novo. Também eu fui uma das primeiras pessoas numa segunda onda, eu acho, assim, que começou a trabalhar com esse produto, isso vai fazer 6 anos. E fiz o curso do ICB também para complementar o outro curso. Nesse meio do caminho, participei do primeiro concurso de campeonato de sommeliers que teve no Brasil. 100 pessoas se inscreveram, eu fiquei entre os 30 colocados, depois fiz mais uma prova, noves fora, fui uma das 5 colocadas finalistas do concurso, com 6 meses de formação de sommelier, que foi muito legal e me abriu muitas portas, inclusive para conhecer mais o mercado brasileiro e me dá coragem e algum tipo de chancela de que a coisa poderia se encaminhar bem. E daí comecei a trabalhar com consultorias e harmonizações, deixando o projeto do bistrô um pouquinho de lado, assim, participei de festivais, comecei a estudar um pouco mais sobre cerveja com viés de julgamento de concursos. Eu sou uma juíza certificada pelo BJCP, Beer Judge Certification Program, e isso é uma entidade que funciona desde 1985, começou nos Estados Unidos, e isso me trouxe ferramentas para trabalhar com avaliação sensorial, que era uma coisa que eu já achava que eu fazia bem, mas estudando trouxe um norte para mim muito importante. Eu abri a Pentes Beer das House, que foi um bar meu e do meu irmão, que durou 2 anos e meio em Porto Alegre. Foi fantástico, foi um aprendizado gigantesco, me trouxe muitas ferramentas importantes. Mas por decisão pessoal, né, optei por fechar, porque entendi que a minha personalidade não era de ficar muito parada em apenas um lugar, e sim expandir para outros lugares. Era muito demandante ficar lá de manhã até de madrugada, trabalhando numa casa muito grande, que era um projeto bem grande de fato, tinha muitos cursos, workshops, coisas que eu pretendo continuar fazendo isso, trazendo outras pessoas para próximo, né? Mas decidimos encerrar no meio de 2018 e nisso retomei, agora com muito mais experiência e conhecimento, o projeto de consultoria, onde eu dou consultoria para bares e restaurantes, tanto de treinamento de brigada, quanto de qualidade sensorial da cerveja e armazenamento, né, com limpeza de linha, fazer com que o produto que sai da cervejaria chegue e seja servido da mesma forma, exatamente do mesmo jeito, para o consumidor final no ponto de vendas. Dou consultoria de off-flavors e análise sensorial para cervejarias também, projeto que eu estou trabalhando já com alguns poucos clientes, porque eu recém comecei, né, pretendo ampliar bastante isso e focar nisso em 2019. Dou aula na Escola Superior de Cerveja e Malte como professora de Gestão e Análise Sensorial e mestre em estilos, e viajo também, principalmente pelo interior do Rio Grande do Sul, dando cursos também de defeitos da cerveja, tanto para caseiros quanto para indústrias, pequenas indústrias.
claro, né? Tenho o meu processo produtivo que eu não posso sair de perto, eu adoro criar receitas. E o Hildegard Project é um bebê que eu tô querendo que ele cresça bastante a partir de 2019 e que saia apenas de um projeto, né, que eu faço junto com a Cervejaria Continente e que a gente possa expandi-lo e fazê-lo virar uma cigana, né? Uma cervejaria cigana, onde a gente vá em fábricas de terceiros e produza quantidades maiores, né? A gente está com uma colaborativa que vai ser feita em São Paulo, com uma cervejaria bem legal e reconhecida, que tem uma filosofia de pensar cerveja parecida com a nossa, que é de criatividade, né? Vai ser um estilo bem legal e vai ter bastante novidade por aí. E imagino para 2019 esse projeto crescendo bastante também. Então, criatividade, ser colaborativa, tanto em produção quanto em disseminação de conhecimento é o meu foco. E o nome Pents Beer continua, não mais como Das Haus, como ponto fixo, mas Pents Beer, consultoria e harmonização, me espalhando aí Brasil afora. Espero que isso aconteça agora durante 2019. O Hildegard Project surgiu de um período de ócio, mais ou menos nessa mesma época do ano passado, de 2017 para 2018, quando eu estava aqui nessa localidade maravilhosa onde nós estamos agora, né, no sul do país, na Praia do Barco, e recebi uma mensagem de um grande amigo e parceiro, Leonardo Paredes, que é o cervejeiro da Cervejaria Continente, e ele me mandou uma mensagem pensando assim: Rô, tá na hora de tu começar a assar voos sozinha e eu quero te ajudar nesse processo de criar coragem para isso. Então ele já colocou o nome inclusive prontinho, apesar dele ser contra anglicismos, ele achou que seria um bom nome, inclusive para ser um nome mais abrangente para várias pessoas entenderem, Hildegard Project, e fez mais ou menos um esboço do que ele imaginaria. Obviamente, na nossa primeira reunião, que já foi em janeiro de 2018, eu contrariei em várias coisas, e já que a gente estava abordando a Hildegard, eu achava que a gente tinha que fazer um fio condutor, algum insumo, alguma característica onde uma cerveja fosse linkada à outra de alguma forma. E se a gente estava falando de Hildegard, ele escolheu esse nome por ser uma mulher extremamente poderosa e importante para a cerveja, eu escolhi que fosse o lúpulo, né? E esse é o projeto, é um projeto que a gente chama de single hop. Cada cerveja diferente, pode ser um estilo base bem diferente, em geral mas sempre tem um único lúpulo adicionado em cada uma das cervejas. Nas receitas normais não é necessário que seja assim, as pessoas em geral condimentam com vários temperos diferentes, ou seja, colocam vários lúpulos numa mesma receita, pelo menos 2 ou mais. Mas aqui eu escolhi colocar um só, primeiro porque na minha experiência do meu antigo bar, a gente percebia muito quando atendia os clientes no balcão que eles perguntavam que lúpulo que tinha na cerveja. As pessoas que bebem cerveja são muito ligadas ao perfil do lúpulo. O lúpulo é o primeiro fator de atração das pessoas pela cerveja. Acredito que pelo aroma, pelo amargor, essas características que o lúpulo traz, que são mais evidentes na cerveja, né? Então a gente faz receitas onde cada vez tem um lúpulo por vez e a pessoa pode gravar essa informação da lupulagem, o que cada lúpulo traz para a cerveja. E outra coisa que eu também busquei fazer é trazer cervejas com drinkability alto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cervejas que sejam fáceis de beber e que não sejam exclusivamente para os beer geeks, que não seja exclusivamente para o cara entendedor de cerveja. Ela pode ter a complexidade que for, mas se ela tiver uma facilidade de beber, qualquer outra pessoa pode vir a gostar da cerveja e assim se atrair para esse mundo e querer conhecer um pouquinho mais. Porque uma coisa que a gente percebe é a bebida alcoólica mais bebida no mundo todo é a cerveja e as pessoas não sabem o que significa malte, as pessoas não sabem o que significa lúpulo, né? Não sabem como é que é o momento que surge o álcool na bebida. E foi mais uma coisa que a gente procurou fazer. Em todas as latinhas e nas redes sociais a gente também divulga a receita da cerveja. Para quem quiser reproduzir, tem o passo a passo. E mesmo para quem não conhece, ter a curiosidade de entender o que tem nessa receita da cerveja. Então ela sabe exatamente o que ela está consumindo. Então foi outra coisa que eu fiz questão de divulgar. Porque uma coisa para mim extremamente importante é cultura cervejeira.
E cultura cervejeira ou qualquer tipo de cultura se dá à base do conhecimento, né? Conhecimento é poder, conhecimento é fazer com que tu te aproprie daquilo que tu está consumindo, seja lá comida, bebida, informação ou o que for. O projeto é composto de 4 pessoas, né? Eu, Rosária, que faço as receitas, o Leonardo Paredes, que é o cervejeiro, que produz as cervejas, que faz o ajuste final para os equipamentos, né? E consegue entender o que eu estou tentando dizer para ele através das receitas, e foi o grande idealizador, né? A pessoa que deu o chute inicial para esse projeto. Tem o João Xavier, que é a pessoa que faz toda a retaguarda, faz a cerveja chegar em cada um dos pontos de venda. Foi quem deu a ideia do Lemon Drop nessa última receita, um apaixonado pesquisador. E a identidade visual, que é do Marcelo Viola, vulgo Minhoca, que é um baita designer. Ele é um cara sensacional e ele soube entender muito bem o tipo de comunicação que a gente queria fazer com a Hildegard. Mas essa aqui foi a nossa visão da abadesa, né? A carinha que a gente queria dar para ela. E a gente gostaria muito que essa mensagem chegasse em cada um e que as pessoas de fato visualizassem e fossem atrás de quem é Hildegard von Bingen e por que ela foi tão importante. Não só em função dos lúpulos, mas em todo o resto, né? Então, toda a questão do desenvolvimento da receita, que vai no verso da lata, que vai nas redes sociais. Então, o foco é cerveja, mas também é cultura. E eu acho que ele fez muito bem no desenvolvimento dessa lata, passando essas informações para todos. Hildegard von Bingen foi uma abadesa da Idade Média na Alemanha. Ela era chefe da coisa toda lá, de uma abadia só de mulheres, obviamente, e ela era uma pessoa muito curiosa e muito curiosa para o seu tempo, muito à frente do seu tempo, acho que seria muito à frente dos tempos até hoje, né? Além de botânica, ela escreveu 3 livros sobre botânica, ela era uma médica informal, ela fazia autópsia em corpos na época, que era extremamente proibido, ainda mais mulheres naquela época fazer. Inclusive tem uma curiosidade muito grande, assim, ela focou muito no corpo feminino, estudou o orgasmo feminino, vocês imaginam uma freira na Idade Média na Alemanha. Ela compunha músicas, ela era musicista também. Se procurarem pelo nome dela no Spotify, que o link tá aqui, vocês vão achar várias gravações de trabalhos dela. Como eu falei, ela era botânica e ela escreveu, de fato, 3 livros lá na abadia, focando sobre os aspectos de muitas plantas que tinham na localidade, e uma delas era o lúpulo, né? E ela estudou o lúpulo para ser usado na cerveja como conservante natural. Então, o lúpulo, que é tão idolatrado pelos cervejeiros, né, o pessoal que é alucinado por IPA, muitas vezes não sabe, não tem acesso a essa informação, ainda mais por ser uma mulher alemã na Idade Média, né? Então eu acho que ela tem muito valor nesse sentido. Ela foi a primeira pessoa a estudar de fato e escrever sobre o lúpulo nessa condição, né? Ele já vinha sendo usado em alguns lugares, né? A gente sabe que cerveja, desde sempre, até final provavelmente do século XIX, era muito de terroir, né? Quais eram as fontes de açúcares e quais eram os insumos que tinham na região, a característica da água. Mas só depois do livro dela, e séculos depois, é que foi começar a ser usado de fato como um insumo essencial para fazer cerveja. Basicamente, na lei de pureza alemã, foi quando se começou a obrigar, pelo menos, que cerveja fosse feita lá naquela região com lúpulo ao invés de qualquer outro ingrediente para ser chamado de cerveja, né? Água, malte e lúpulo como sendo os insumos obrigatórios. Então, ela foi uma pessoa muito importante no mercado da cerveja e fez com que muitos estilos perdurassem e durassem mais tempo em função disso. Então, conforme eu falei para vocês, a gente sempre procurou fazer uma cerveja com alguma drinkabilidade e um lúpulo adicionado. A gente está na 4ª receita. A primeira receita foi uma Märzen com Sorachi Ace, que é um lúpulo que traz anis, traz uma erva doce. Então foi a ideia de trazer uma cerveja que tem essa característica de pão, mas dá aquela coisa da erva doce junto para deixar ela mais fácil de beber. A segunda foi uma Triple, que é um estilo belga, bem mais alcoólico, e é uma cerveja que ela tem um final seco e mais pungente, lembrando um cravo, a gente fala de fenólico, né, muito elevado.
o que eu procurei fazer para aumentar o drinkability e agradar o meu gosto é transformar essa triple, né, colocando um pouquinho de aveia para amaciar, apesar de ser alcoólica mesmo com 9% de ABV, né, de álcool by volume. Ela ficou com drinkability alto também, pela maciez, e foi adicionado um lúpulo chamado Hallertau Blanc, que ele lembra muito uva branca. Então, ela ficou com essa característica meio vinífera e mais leve. A terceira foi uma Pale Ale australiana, uma Australian Pale Ale, que era a Coffee Pale mais Galaxy. Galaxy é um lúpulo australiano, por isso que a gente chama de Australian Pale Ale, que junto com o café, que eu pedi uma torra bem baixa, quase lembrando bem a fruta, trouxe uma harmonização e um terceiro elemento diferente, assim, mas para favorecer o lúpulo que era o Galaxy. Essa cerveja saiu muito bem, foi muito bem aceita e foi a primeira que a gente colocou em lata, então ela pôde se espalhar um pouquinho mais e foi quando o projeto começou a aparecer um pouquinho mais nas redes sociais. Antes a gente trabalhava só com barris nos bares, apesar da gente ter ido para os 3 estados do sul mais São Paulo, mas ela começou a se espraiar um pouquinho mais quando começou a vir para as latinhas. Assim como essa aqui, com a receita divulgada, né? E agora essa aqui, que é a que a gente está no momento, que está nos pontos de venda. Se você tiver curiosidade e quiser chegar uma em você também, é só entrar em contato com a gente. Essa aqui é a Juniper Gottslandrique mais Lemon Drop. É um nome complicado, eu gosto de trazer bastante esses estilos que não são tão populares. E Gottslandrique é um estilo muito pouco produzido, mundo afora na verdade. É um estilo histórico sueco, que normalmente já no processo dele faz parte da história ter um pouco de malte defumado. Vai zimbro também, pré-lúpulo, né, que pré a utilização do lúpulo como conservante natural da cerveja e como tempero, se usava qualquer coisa que tinha disponível de elementos de tempero mesmo, de ervas, etc. na localidade. E lá se usava muito zimbro, para tirar um pouco do gosto do azedume que as cervejas eram fermentadas espontaneamente, né? Então, Juniper é zimbro, em inglês. Gottslandrique é o estilo histórico sueco, que é levemente defumado e tem zimbro. E eu dei uma modernizada nesse estilo usando o Lemon Drop, que é um lúpulo que parece de fato limão espremido, Lemon Drop, né? Que são as gotinhas de limão. Então eu transformei ela em um pouquinho menos alcoólica, ela é bem clara, leve e refrescante, ela tem 4,4 de álcool e parece um pouquinho um drink, tem um limão espremido. E quem não souber muito bem como é que é o gosto de zimbro e o aroma, tomadores de gin tônica vão perceber quando tomar essa cerveja. Essa cerveja, ela é uma cerveja bem leve, ela tem um teor alcoólico baixo, ela é bem carbonatada e ela é fresca, assim, é uma cerveja no estilo bem fresco. Então, como ela não tem uma complexidade muito grande, apesar dela ter essa adição toda que eu falei para vocês anteriormente de condimentação, ela deve ser tomada em copos mais estreitos, primeiro para não perder muito dos aromas e sabores e também não esfriar, não perder muito temperatura da cerveja, né? Então, como vocês podem ver, ela é uma cerveja bem clarinha e para esse calor do verão, ela é fantástica pra gente se refrescar. Eu acho ela linda, a coloração maravilhosa. Espero que vocês estejam enxergando a carbonatação subindo aqui, além da formação de espuma. Vamos beber, pessoal? As 2 primeiras receitas a gente vendeu só em barril para os pontos de venda, só que a gente sentiu a necessidade de se espraiar um pouquinho mais e se aproximar direto do público, do consumidor final. Então, em nenhum momento a gente se questionou sobre colocar em lata ou garrafa por alguns motivos. O nosso fio condutor das cervejas é o lúpulo, e o lúpulo ele é extremamente sensível à luz. A lata ajuda a conservar o lúpulo muito mais com as suas características principais. Tem um off-flavor, um defeito na cerveja que advém do lúpulo, que a gente chama de isovalérico, que ele lembra chulé, queijo, suor, que são aromas desagradáveis e em garrafas, em geral, isso acaba acontecendo com muito mais velocidade. Garrafas brancas e garrafas verdes, então, sem comentários. Por isso que a grande parte das garrafas são âmbar.
Mas aí vem uma segunda questão, que nós somos bastante preocupados com a questão da sustentabilidade, de onde é que a gente está indo parar no nosso planeta, né? E no Brasil, 98% do vidro não é reciclado, tá? Então a gente ficou com essa preocupação, a gente não tinha como ter logística reversa disso. Lavar a garrafa com a necessidade e cuidado que a gente precisaria ter é inviável, né? Então, como o Brasil ele é extremamente bom em reciclar latas, reciclar metais, a gente optou por fazer em lata. Então, é uma questão assim de não há argumentos, né? Fora que em termos de comunicação com o consumidor, a nossa base de forma de se comunicar, podendo colocar uma receita inteira aqui na lata, comunicar a nossa imagem, o que a gente quer passar, não tem comentários, né? O que a gente pode fazer numa lata versus o que a gente consegue fazer numa garrafa. Então era só ganha-ganha. O brasileiro ele tem muito preconceito com o latão por causa do desserviço que as grandes indústrias fazem, né? Só que se a gente parar para pensar no que a gente está consumindo e como a gente está consumindo, um segundo não há o que questionar. O produto vem melhor, a gente cuida do meio ambiente. Se a gente for pensar no consumidor final e o produto que a gente pode entregar, a gente entrega por muito mais tempo um produto bem fresco. Esse produto ele não é pasteurizado, né? O lúpulo fica muito mais fresco, o produto é mais fácil para armazenar para os pontos de venda. 100% disso é reciclado, né? E a gente consegue comunicar muito melhor o que está dentro da lata. Então é inquestionável, é só parar um segundo para pensar. Hoje em dia a gente parando um segundo para pensar no que a gente consome, informação a gente tem. Então eu acho que não é nem uma escolha, é um dever nós, produtores, entregarmos o melhor para o consumidor e para o meio ambiente. Para comprar latinhas ou saber onde tem a Hildegard nas torneiras, links também aqui para os pontos de venda disponíveis Brasil afora. E se você quiser, na sua cidade que tem alguma Hildegard, deixa aí nos comentários o contato do teu bar preferido, que a gente vai entrar em contato com eles para você também ter uma Hildegard pertinho de ti. Depende muito da tua experiência com cada um desses elementos, né? Então, se tu tem uma percepção maior de limão, de defumado. Por que do defumado nessa cerveja na época? Porque não tinham fornos, não tinha eletricidade, não tinha nada na época. Então todo malte ele era seco com lenha. Então tudo era defumado. Então a defumação é importante. Só que eu baixei o volume de cada um desses itens para que o lúpulo aparecesse mais e fosse mais fácil de beber. Porque se eu botasse um defumado muito pesado ou uma cacetada de zimbro, ia ficar muito pesado. Não ia ficar o Amaral porque eu usei um malte diferente. Eu usei um malte de ascendência escocesa, que lembra mais madeira de uísque e não carnes defumadas. Tu não percebe aquela coisa do bacon nesse defumado aqui. Tu percebe uma madeira assim um pouco mais, né? Mais geladinha fica mais fácil de vê-la. Já deu uma esquentada aqui. Ela é boa igual. Gostaram? Eu tenho cítrus na boca. É verdade. Eu achei tudo pela família. Eu fiquei bem orgulhosa, acho que tecnicamente essa aqui tá... Eu gosto porque ela é bem carbonatadinha, tem essa coisa. Eu gosto de aço carbonatada. Muito buena. E ela é bonitona, né? É linda a cor dela.